Olá pessoal, tudo tranquilo? Então tá jóia. Pessoal, aula 25, vamos trabalhar com reagente em excesso, ok? Então primeiramente, qual é a ideia que está por trás do excesso? Vou dar um exemplo muito bobinho, tá? Muito simples. Vamos supor que você vai preparar um bolo e a receita pede para você colocar 4 ovos para cada xícara de farinha. E você muda a receita e coloca 4 ovos para cada 1,5 xícara de farinha. O que vai acontecer? Vai ter bolo? Sim. Só que você vai ter um bolo que vai ter um gosto de farinha muito forte. O que isso significa? Que parte da farinha não reagiu. Parte da farinha não se transformou em bolo. Por quê? Porque eu tinha um outro reagente necessário, no caso aí o ovo, que estava em quantidade menor do que a proporção. Ok? Então aquele reagente que está em menor quantidade, é ele, no caso o ovo, é ele que vai definir quanto de bolo, quanto de produto eu tenho no final. Então nós temos duas situações. O ovo seria o meu reagente limitante, é ele que vai limitar a quantidade de bolo produzido, de produto produzido. E a farinha, eu vou ter o meu reagente em excesso, ou seja, o reagente que está a mais do que eu preciso. E esse reagente em excesso vai sobrar no final da reação, sem reagir. Ok? Então essa é a ideia que está por trás de excesso. Vai ter reagente que sobra sem reagir. Ok? Muito bem. Agora, como é que eu vou fazer para aplicar isso em exercícios? Então, eu tenho uma dica, tá? Para que você consiga identificar dentro do enunciado se vai existir ou não reagente em excesso. Tá? Qual que é essa dica? Então a dica diz o seguinte: toda vez que o enunciado fornecer dados, quando eu falo em dados, eu falo em massa, em mol, em volume, em átomos, qualquer coisa, tá? Então toda vez que o enunciado fornecer dados de 2 ou mais reagentes, tá? É necessário verificar se estes dados estão de acordo com a proporção estequiométrica. Ok? Então, se aparecer dados, massa, mol, volume, átomo, molécula, de 2 reagentes, e aí ele vai perguntar para você alguma coisa sobre um produto, eu preciso fazer a seguinte pergunta: estes dados estão de acordo com a proporção da equação balanceada, com a proporção estequiométrica? Ok? Então aqui eu posso até colocar uma interrogation, né? Não é pergunta besta. Ok. Se tiver, não tem excesso. Se não tiver, é que vai ter excesso de alguém. Tá? Para isso,
Vamos resolver a questão primeira, que aí eu coloco a aplicação dessa regra para você entender. Ok? Questão primeira diz assim: assinale a alternativa que contém o valor da massa de cloreto de alumínio produzido após a reação de 8 mol de ácido clorídrico com 4 mol de hidróxido de alumínio. Bom, então primeira coisa, vamos montar a equação, ok? Então eu vou pegar o ácido clorídrico, o HCl, vou reagir com o hidróxido de alumínio, isso vai formar cloreto de alumínio, tá? E água. Como é que eu sei que é água? Ácido mais base. Então, peraí. Como é que eu vou balancear a equação? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Que aqui eu tenho um H+, aqui eu tenho 3 OH-. Tá errado aqui, tá? Depois eu vou acertar. Então eu preciso multiplicar o ácido por 3, ok? Para igualar o H+ e o OH-. E aí eu gero 3 águas. Equação de ácido com base, ok? Então, água, HOH, H2O. Então, se tem 3 cloros, a fórmula do sal vai ser a LCl3, tá? Esse é um jeito de resolver. Um outro jeito é por NOx. Eu tenho que lembrar o seguinte: aqui o H é mais 1, o cloreto é menos 1, o alumínio é 3 mais, o OH é menos 1. Então aqui, ó, vai ficar um menos. Então esse 3 do alumínio cai aqui. Como tem 3 cloros, tem que ter 3 cloros aqui. 3H com 3OH, 3 águas. Aí você escolhe o jeito que você quer, tá? Beleza. Não é esse o problema nosso. O problema é a estequiometria. Ok. Então olha o que ele fala. Vamos aplicar a regra geral, ok? Tá. Então equação balanceada. Identificar as espécies de acordo com o enunciado. 8 mol de ácido clorídrico, 4 mol de hidróxido de alumínio e a pergunta, o cloreto de alumínio, massa. Então, eu sei que 3 mol, estou aplicando a regra geral, tá? Que está para 1 mol, que está para 1 mol. Vamos agora colocar as unidades. Ácido clorídrico é mol, hidróxido de alumínio também é mol, e está perguntando massa. Efetuando as conversões, de mol para mol fica igual, de mol para mol fica igual, e de mol para massa eu tenho que fazer a massa molar. O alumínio é 27 e o cloro é 35,5, está aqui, ó. Então, uma vez, a massa molar do AlCl3, 133,5 gramas. Ok. Agora eu coloco os dados. Aqui eu tenho 8 mol. Aqui eu tenho 4 mol. E aqui está pedindo a massa. Ok. Como é que eu verifico o excesso?
eu posso pensar em verificar a proporção, né? Aqui multiplicou por 4 vezes, e aqui é menor que 4 vezes. Mas tem uma outra maneira. Você pode fazer o seguinte: você pode pensar em multiplicar em cruz, assim, ó. Então 3 vezes 4 vai dar 12. E ali, ó, 1 vezes 8 vai dar 8. O lado que der maior, aqui deu 12, então esse lado está em excesso. Quando eu faço isso, eu calculo, eu verifico quem está em excesso. Tá? Então olha a dica lá. Ó. Toda vez que anunciado fornecer dados de 2 ou mais reagentes, é necessário verificar se esses dados estão de acordo com a proporção estequiométrica. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Multiplicando em cruz, eu estou vendo a proporção. Se der uma igualdade, é proporcional. No caso aqui não deu igualdade, então o lado que tiver maior está em excesso. Então você vem aqui, você vai apagar o que você fez, essa multiplicação, e vai escrever que aqui tem excesso de reagente. Então vai sobrar hidróxido de alumínio. Então, esse outro reagente que não está em excesso é o limitante. É o reagente limitante. O excesso você ignora, esquece, e eu monto a proporção pelo limitante. E aí eu vou ter que o meu x vai ser 133,5 vezes 8, tá aqui, ó, isso vezes isso, dividido por 3. E aí, esse x vai dar uma bagatela de 356 gramas de cloreto de alumínio, que é o que ele pergunta. Tá? Então, sempre multiplicando em cruz, eu defino quem está em excesso. Aí eu utilizo o reagente que não está em excesso, que é o limitante, para fazer os cálculos. Ok? Questão segunda. A hidrazina é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da reação entre cloramina e amônio. Apesar abaixo. Está aqui, ó. A sinal alternativa que apresenta a massa de hidrazina, que pode ser obtida pela reação de 10 gramas de cloroamina ou claramina e 10 gramas de amônio. Ó, de novo, ele forneceu dados de 2 reagentes. Forneceu massa de cloroamina ou claramina e massa de amônio. E pede hidrazina. Então, eu preciso ficar esperto. Como ele forneceu dados de 2 reagentes, eu preciso pensar e perguntar se existe excesso. Essa é a dica. Então vamos lá. Como é que eu trabalho com isso? É só você fazer a regra geral. Então 1 mol. Deixa eu fazer de um jeito mais simplificado. Vou colocar só a quantidade em mol, tá? Então 1 mol do cloramina está para 1 mol de amônia, que está para 1 mol de hidrazina. Ok? A equação está balanceada, né? Beleza. Dados do cloramina, massa. Da amônia, massa. E do hidrazina, massa também. Ele não forneceu aqui, tá? Mas o nitrogênio vale 14. O H
vale 1. O cloro, 35,5. Tabela periódica, tá? Beleza. Então vamos fazer as conversões de unidades. De mol para massa, massa molar, 14 mais 2 mais 35,5, vai dar 51,5. Amônia, 14 mais 3, 17. E HCl, 1 mais 35,5. Ok? HCl, desculpa. Hidrazina. E 14 vezes 2 mais 1 vezes 4. Ok? Vai dar 32. Dados. Deu 10 mol desse cara aqui. 10 gramas. Deu 10 gramas aqui. E está pedindo massa. Ok? Então, ó, se eu multiplicar em cruz, eu vou verificar que aqui deu maior. Tá? Então, esse cara aqui está em excesso. Então, esse aqui é o reagente limitante. Tá? Quem está em excesso, você ignora e vai resolver pelo reagente limitante. Beleza? Então você vai ter o X vai ser 10 vezes 1 vezes 32 dividido por 51,5. Ok? Que de cabeça vai dar 6,21 gramas de hidrazina. Tá? E isso está na alternativa B. Então, apareceu dados de 2 ou mais reagentes e eu preciso verificar se está de acordo com a proporção estequiométrica. Sempre. Ok? Beleza. Questão terceira. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 litros de gás propano e 250 litros de ar foram colocados num reator ao qual foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor. Então a reação acabou, né? Ok? Não mais se observou a liberação de calor, indicando que a reação havia encerrado. Com base nas informações experimentais, 3 afirmações foram feitas. Primeiro, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Para que todo o propano reagisse considerando a combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. É provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Está de acordo? Está correto apenas as afirmações. Aí dados que o ar é 20% de O2. Então toda vez que ele falar de ar, eu vou pensar no O2. Tá? Fica mais fácil resolver essa questão se eu pensar em combustão completa. Tá? Por quê? Porque quando eu falo em combustão incompleta, eu posso gerar CO e ou carbono. E aí eu não consigo fazer o balanceamento da equação, porque eu não sei o que ele quer. Então é melhor eu pensar na combustão completa, calcular o quanto de O2, ou seja, de ar, eu preciso para a combustão completa, e aí verificar se essa proporção que ele deu aqui no enunciado está adequada. Tá? É melhor pensar assim. Então vamos fazer a combustão completa. Eu vou pegar o meu combustível, propano, vou reagir com O2,
todo carbono vira CO2, todo hidrogênio vira água. E aí eu tenho 6 com mais 4, 10 oxigênios. Então aqui 5 mol. Bom, como ele forneceu volume de propano e volume de ar, eu vou trabalhar com o O2. Tá? Então, antes de fazer o cálculo, eu tenho que pensar o seguinte, que 250, opa, 250 litros de ar corresponde ao meu volume total. 20% disso vai dar X litros de O2, que é o que eu quero. Ok? Então vai dar 50 litros de gás oxigênio. Então foi isso que eu misturei. Tá? Então aqui eu tenho 50 litros de gás oxigênio. Muito bem. Então eu vou escrever a proporção. Eu sei que 1 mol de propano está para 5 mol de O2. Do propano, ele forneceu volume, está aqui, 50 litros. E do ar, que na verdade é o meu O2, também eu tenho volume. Ok? Ele falou se isso aqui está ocorrendo nas condições normais de temperatura e pressão? Não. Então, eu preciso usar aqui Gay-Lussac. O que diz Gay-Lussac? Que a proporção em mol equivale à proporção volumétrica. Portanto, 50 litros aqui, ó, de gás propano está para 50 litros de gás oxigênio, que é o que eu misturei. Ok? Então daqui eu percebo, né, ficando em cruz, que esse lado aqui está em excesso. Tá? Beleza. Então olha o que ele fala no item A, ó. Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Cara, se para combustão completa o propano está em excesso, para combustão incompleta também. Por quê? Porque na combustão incompleta eu utilizo uma quantidade de oxigênio menor. Não entendi. Não precisa fazer isso. Eu só vou comparar. Ó, se eu fizer a combustão incompleta, vai formar CO ao invés de ser CO2. E aí, ó, 3 com mais 4, 7 mol. Ok? Então aqui, ó, 7,5. E aqui eu usei 5. Se usando 5 mol de oxigênio sobra propano, usando uma quantidade menor de oxigênio, vai sobrar mais propano. Então a afirmação primeira é verdadeira. Se a reação for incompleta, vai sobrar propano. Vou até colocar isso aqui mais para baixo, para deixar aqui. Ok? Só para você comparar com 1 mol de oxigênio. Beleza. O2. Para que todo propano reagisse, considerando a combustão completa, seria necessário no mínimo 750 litros de ar. Então, peraí, olha o que ele está falando agora.
ele quer que todo o propano reaja. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar o meu raciocínio. Eu vou retirar do meu cálculo o oxigênio e eu vou colocar aqui X. Opa. E aí eu quero calcular o quanto de oxigênio eu preciso. Então, vou por aqui X. Tá? Daqui eu tiro que o X vai dar 250 litros de O2. Opa. Só que ele não fala, vou chamar aqui de... Bom, deixa X. Ia falar de Y, né? Porque aqui já está X, mas tudo bem. Então eu preciso de 250 litros de oxigênio. Só que lembre-se que o oxigênio corresponde a 20% do ar. Então, quanto de ar eu preciso? Ué, 250 litros de O2, 20%. 100% da Y. Então daqui eu tiro que o meu Y vai ser 1.250 litros de ar. E ele fala que precisa de 750. Então aqui é falso. É provável que nessa combustão tenha formado fuligem. Ou seja, eu não tenho um excesso de combustível. Você não acabou de ver isso no item primeiro? Você não tem excesso de combustível? Então, quando eu tenho falta de oxigênio, a combustão incompleta é a que prevalece. E na combustão incompleta, eu já disse para você que vai gerar CO e vai gerar fuligem. Então também é verdadeira. Isso nos leva à alternativa jeans. Quarta questão. Recipiente aberto. A atmosfera com capacidade igual a 2,24 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui é importante. CNTP. Colocou uma massa de 0,36 gramas de grafite. Fechou o recipiente e, com o auxílio de uma lente, localizando a luz solar sobre o grafite, iniciou-se uma reação com oxigênio presente, produzindo apenas gás carbônico. Assuma que todo o oxigênio presente tenha sido consumido. Então, ele está me informando que o oxigênio é o meu reagente limitante. Porque ele foi totalmente consumido. Escreva a equação. Carbono mais O2 gerando CO2. B. Qual a quantidade de gás carbônico formada? Então vamos lá. Cuidado que ele está dizendo para você que reagiu com oxigênio. Mas o que ele deu aqui, ó, capacidade volumétrica, é de ar. Esses 2,24 litros é ar. Ok? Tá. Então eu preciso saber quanto de O2 tem aí dentro. Sim? Então o que eu tenho que fazer? 2,24 litros de ar
corresponde ao meu 100%. E 20% disso vai dar X litros de gás oxigênio. Portanto, você vai ter 0,448 litros de O2. Muito bem. Então vamos lá. Qual a quantidade de gás carbônico? Ele forneceu massa de grafite e volume de O2 que acabei de calcular. Então, 1 mol de carbono está para 1 mol de oxigênio, que está para 1 mol de CO2. Unidades: carbono é massa, grafite, oxigênio é volume, e ele quer a quantidade em gás carbônico em mol. Então, de mol para massa, massa molar. De mol para volume, volume molar, CNTP. Está falando ali, ó, condições normais de temperatura e pressão. E de mol para mol, fica igual. Forneceu 0,36 gramas de carbono, reagiu 0,448 litros de oxigênio e está perguntando X. Ok? Muito bem. Eu vou multiplicar em cruz para ver que lado vai dar maior. Tá? Parece-me que vai dar aqui. Então, fazendo essa conta, 0,448 vezes 12. Desse lado aqui, vou até colocar de outra cor. Fazendo essa conta aqui, vai dar 5,4 aproximadamente. Tá? E fazendo a outra conta, 0,36 vezes 22,4, vai dar 8, mais ou menos. Então, o excesso está aqui. Quando eu multiplico em cruz, o excesso é do carbono. Tá? Então vou anotar isso. Então esse cara está em excesso. Portanto, o limitante é o oxigênio. Então é ele que eu vou utilizar para calcular a quantidade de gás carbônico. Tá? Em mol. Então, continuando aqui, o X, vou por aqui, tá? Ó. Seria Y, na verdade, mas tudo bem. X, já usei X, né? 0,448 dividido por 22,4. Ok? Que de cabeça dar-se-ia 0,02. Opa, que horrível. Mol de CO2. Resposta do item B. Ok? Item C. Qual será a pressão dentro do recipiente quando o sistema for resfriar a temperatura inicial? Fechou? Temperatura inicial ele fala que é na CNTP. CNTP, eu sei que a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, 273 Kelvin. CNTP. Tá? Então, se ele
fecha o recipiente, faz a reação ocorrer e volta na temperatura inicial, cara, o sistema não é fechado? É. Então, eu posso pensar que, como é o gás que vai fazer pressão, né? É o gás. Como os gases estão na proporção estequiométrica, então quem faz pressão são os gases. E eles estão na proporção estequiométrica, né? Quem vai ficar em excesso é o carbono. Então, não há variação da quantidade em mol. Então, não há variação da quantidade em mol desses gases. Portanto, a pressão final é a mesma. Então, a pressão final é igual à pressão inicial, que vai ser igual ao ATM. Ok? Porque a proporção estequiométrica dos gases está coerente, não vai haver variação, porque o sistema é fechado. Pessoal, é isso. Excesso de reagentes. Dá para você fazer agora a sua linda tarefa. Ok? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Beijão, fique com Deus. Até mais.